Então eu vou contar para vocês como a gente conseguiu sair desse carrinho para esse carrinho. Eu comecei com um carrinho de imigrante e hoje eu tenho um carro financiado. Mas ninguém te conta o que muda de verdade. E não é só sobre ter um carro. Fala galera, hoje não podemos reclamar do sol, porque ele tá maravilhoso, olha isso. Tá trincando, já estamos no horário de verão em Portugal. E hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa. Hoje vamos falar de carro. Carro, sim, esse é o nosso primeiro carro de Portugal, que a gente costuma dizer que é o carrinho do imigrante, certo? Então eu vou contar para vocês como a gente conseguiu sair desse carrinho para esse carrinho. Então hoje eu começo esse vídeo falando com vocês sobre como foi esse processo para a gente trocar de carro. Como que vocês... Henrique, como é que foi? Onde foi? Que documento precisou? Quanto deu de entrada? Tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Vamos embora, vamos ali comigo. Enquanto isso, eu vou falando sobre esse assunto para vocês. Bom, começando pela primeira coisa que você precisa para fazer, né, a troca do carro. Quando você chega como imigrante, é o quê? É o processo. Eu tava andando aqui, mas resolvi parar porque é ruim, né, às vezes falar dirigindo. Então, vamos lá. Primeira coisa, a única coisa que você precisa respeitar ao máximo é a questão de documentação. Por quê? Para você financiar um carro em Portugal, você precisa ter documentos. E quais são essas documentações? Bom, a principal documentação que você precisa é o título de residência, tá? Autorização de residência, título de residência, ainda tem alguns ainda CPLP que ainda vão passar para cartão. Esse é o principal documento que você precisa. Depois disso, Henrique, o que vai precisar para você financiar um carro? O que é indispensável para você financiar um carro em Portugal é um trabalho, tá? Não que você não consiga de outra forma. Você pode ter recibo verde, por exemplo, que é trabalhar por conta própria e conseguir sim. Porém, é um pouco mais complicado, tá? Mas não é impossível. Mas quando você tem um contrato de trabalho, você tem uma facilidade maior de conseguir financiar esse carro. E se o contrato for efetivo, é melhor ainda. Mas mesmo não sendo efetivo, há possibilidade sim de você comprar o carro. Quando você chega aqui em Portugal, normalmente, né, há quem chegue com uma condição muito boa, então você pode sim conseguir comprar um carro melhor, né? Só que, por exemplo, para você comprar um carro aí razoável, que não vai te dar dor de cabeça, 3, 4 mil euros, 5 mil euros, é daí para cima, tá? O que eu falo que é carro não te dá dor de cabeça? É carro que você pode ir em qualquer lugar sem medo do carro quebrar, né? Porque infelizmente quando a gente chega aqui em Portugal, a gente tem os carrinhos de imigrante. O que é o carrinho de imigrante? O carrinho de imigrante é o carrinho que as pessoas chegam aqui para se desenrascar. O que é desenrascar? Levar o filho na escola, ir no trabalho, fazer compra. Não é um carro talvez que dê para você ir para muito longe. Serra também não é legal. Então, eu sempre... Quanto custou o nosso carrinho verde? Nosso carrinho verde custou algo em torno aí de 1.200, 1.300 euros quando a gente chegou, tá? E eu mantive ele exatamente do jeito que ele tá. Agora, para não dizer, tem que trocar um farolzinho que já ficou amarelinho, tem que trocar com as coisas boba, mas coisa boba. Fora isso, o carro tá funcionando e vai para onde eu quiser. Inclusive, né, vou contar uma história para vocês aqui. Eu tinha medo de viajar com esse carro para longe, com medo de quebrar o carro com a família, porque a gente já teve uma experiência ruim com o carro aqui em Portugal. Assim que a gente chegou em Portugal, nós fomos para uma casa onde o proprietário da casa arrendou para a gente a casa com o carro, tá? Nós pagamos mais ou menos assim 300 euros da casa e 100 do carro. Então, estávamos andando, né, com o carro, aparentemente o carro estava todo ok, né, não tinha nada de errado. Porém, um certo dia, eu tenho o costume de olhar toda semana, eu vou lá, olho até do novo. Não é porque é novo que eu não vou olhar.
Fui lá, olhei e o óleo estava no mínimo, né? Eu falei com o proprietário do carro e ele falou para mim assim, olha, já sei, já tô sabendo, mas um fulano de tal vai fazer a manutenção depois que pegar o carro, que era a pessoa que ia ficar na casa depois de mim. Porque normalmente ele arrendava a casa e o carro junto. Tá bom. Ele falou, ó, vai no lugar tal e compra o óleo tal. Fui lá, comprei, mandei a nota para ele, coloquei o óleo no carro. Aparentemente também o carro normal. Não fazia barulho de nada, tudo tranquilo. Não fazia barulho de nada, tudo tranquilo. E nós fomos para IKEA de Matosinhos. Com 1 hora de viagem, buf, barulho. Olha, foi um susto danado, porque era época de inverno. Um nevoeiro na estrada de dar medo. E foi exatamente numa curva. E o carro quebrou. O que aconteceu com o carro? Um carro que aparentemente não tinha nenhum problema. Tinha problema que eu não sabia, né? E o pistão do carro estourou assim, ó, para fora do bloco do carro. Resumindo, o motor já era. Mas isso é coisa para outra história. Mas eu quero dizer essa experiência negativa que a gente teve. Porque quando a gente chegou em Portugal, eu fui numa loja comprar esse carro. Comprei esse carro numa loja. Foi na LS Motors. LS, acho que é isso. Algo do tipo. E o proprietário falou, olha, eu não dou garantia desse carro, tá? Porque normalmente eu não trabalho com carro desse ano. Porém, foi um carro que entrou de retoma, tá muito conservado, então eu botei para vender. Comprei o carro. Se eu te falar que me deu dor de cabeça, eu vou estar mentindo. Uma manutenção ou outra, troca de óleo, filtro, tudo certo, tudo tranquilo. E ficamos aí quase 2 anos com ele. Quase 2 anos. E que veio a oportunidade da gente trocar de carro numa loja. Para isso, né, eu precisava de um contrato de trabalho, 3 últimos recibos do seu trabalho, que é para você comprovar a sua renda. Mais o que? Título de residência, comprovante, né, de residência também, que é onde você mora, comprovante de morada. Então foi só esses três documentos. Na hora da aprovação da ficha, só no meu nome não foi suficiente. Não foi suficiente para fazer o financiamento desse carro. A gente precisou incluir também a Josiane, que é a minha digníssima, maravilhosa, glamurosa esposa. E fizemos essa inclusão, né, na financeira. Demorou um bocado, mas foi aprovado. Tá? Não foi aprovado da forma que eu queria, mas foi aprovado. Nós compramos nosso carro aqui em Tondela. Tá? Quem quiser saber que é a indicação do carro, quiser alguma coisa, bota no comentário aí que a gente atende, a gente tira as dúvidas, a gente fala o que puder falar. E eu vou falar mais uma vez aqui, nós não estamos aqui para ganhar dinheiro com nada, com informação, tá? Eu acho que ninguém tem que dar o seu trabalho sem receber em troca, mas informação, gente, informação é de graça. Informação é de graça. Há pessoas querendo cobrar por informação. Tem tanta coisa aí acessível para você não ter que gastar dinheiro aqui em Portugal. Não venha para cá desinformado, não. Venha para cá sabendo tudo direitinho. Porque, cara, me dá uma tristeza quando eu vejo aí, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Pessoas cobrando 100, 120 euros para tirar o NIF. E o NIF é de graça. Você não paga para tirar o NIF, você paga a pessoa que quer receber para tirar o NIF. Porque o NIF você só precisa de um representante fiscal. Entre outras coisas. Mas isso não é vídeo para isso. Estou falando do carro. Então fomos na loja. Passou a ficha, no meu sozinho não aprovou. Então incluiu a renda da Josi junto. Que a Josi trabalha por recibo verde. E tá lá. Aprovou o financiamento do nosso carro. Eu pago hoje de financiamento de carro 240 euros. Tá? 240 euros. E todo mês eu pago o seguro do carro, que custa 29 euros. 28 e uns quebrados. Custa 29 euros. É o seguro do carro. Nós compramos um carro que a gente basicamente estava procurando, que era um carro grande e um carro espaçoso para a nossa família. Porque a nossa família, nós somos 5 pessoas. Então tem que ter um carro grande para a gente passear. E eu queria um carro também
que eu pudesse realmente ir para longe. Ah, vou para Espanha, vou para França, vou para onde eu quiser, eu entrar no carro, botar combustível e ir. E nisso a gente teve todo o suporte, né, da loja. A loja, a gente comprou o carro e nunca tive problema. Inclusive esse carro já precisou fazer algumas manutenções depois que eu comprei. Deu alguns problemas, mas na loja que eu comprei eu não tive nenhum problema. O dono pegou, resolveu o que tinha que resolver e pronto, tá? Até porque está na garantia também. E como que funciona esse financiamento aqui em Portugal? Aqui em Portugal você pode financiar um carro até 120 meses, tá? 10 anos, 10. É tempo para danar. Porém, você consegue pagar uma prestação de um carro desse simplesmente trabalhando com o seu ordenado. Tem muita gente que paga prestação de carro 100 euros, 200 euros, 300 euros. É quanto vai o seu bolso e qual o carro que você deseja, tá? Mais uma coisa. A entrada, tá? Caso você tenha uma entrada, sempre vai facilitar mais na questão do financiamento. Isso é fato, não tem para onde correr, tá? Caso você não tenha entrada, pode dificultar um pouco a relação de financiamento, que também não é fácil. Qual é a hora certa de sair do seu carro de imigrante para um carro melhor? A hora certa é você que escolhe. A nossa hora certa foi quando a gente achou que a gente tinha uma necessidade a mais de fazer viagens mais longas e o nosso carrinho não ia dar. Não ia dar para passear. Eu não podia pegar o nosso carrinho de imigrante e ir para Espanha, por exemplo, né? Esse aqui a gente já foi na Espanha 2 vezes. Então, assim, são coisas que você vai da sua necessidade. Agora, o principal, você não consegue fazer nada de financiamento se você não tiver documento, tá? Ah, Henrique, mas você consegue? Há lojas, tá? Há lojas no mercado que fazem financiamento próprio pela loja. Aí você precisa dar uma boa entrada e você financia só com passaporte e NIF. Existem sim, tá? E se você tá nesse vídeo e você quer saber qual é a loja que financia sem o título de residência, sem documento, comenta aqui para mim, ó. Eu quero. Qual é a loja? Bota assim, eu quero. Qual é a loja? Que eu vou te chamar, vou te pegar o seu contato e vou mandar para você exatamente o que você precisa saber, tá? Porque a gente tem uma parceria com uma loja que financia sem documento. Inclusive, se você estiver no Brasil, você também pode comprar o carro, já chegar aqui direto para a loja pegar o seu carro, com maior facilidade. Vai ter gente falando para mim assim, ah, Henrique, mas você está preso muito tempo no financiamento. A gente fazia assim no Brasil. Não tinha diferença, tinha. No Brasil também não era assim. A gente não financiava carro aí em 3, 4, 5 anos. Só que a gente pagava uma prestação, muitas das vezes, que a pessoa não conseguia pagar, né? Eu, por exemplo, eu tinha no Brasil um i30 automático e a gente pagava de prestação R$ 1.500. R$ 1.500, gente, é mais do que um ordenado no Brasil. Então, para quem, né, não sabe, tem brasileiro sabe, mas para quem não sabe é mais do que um ordenado. E aqui, por exemplo, aqui você consegue pagar o seu arrendamento, dependendo de onde você mora, tá? O seu arrendamento é a prestação do seu carro só com uma pessoa trabalhando. Aí a outra pessoa trabalhando, complementa, faz compra, paga as contas e tudo mais. Por isso que eu digo, vou falar outra coisa. Uma pessoa na família trabalhando também só não dá. É complicado. Em relação ao financiamento, financiou, o que eu vou pagar a mais? Os juros, não tem como correr, gente. Qualquer financiamento tem juros, tá? Taxa escondida, alguma coisa assim, todo financiamento tem. Se você for ficar pensando nisso, você nunca vai ter nada. A não ser que você junte 10 anos, trabalhe durante 10 anos juntando dinheiro, depois você vai lá e compra à vista. Você não vai ter dívida, mas também vai ficar 10 anos sem carro, vai ficar a pé 10 anos, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. Mas o maior upgrade que a gente deu na nossa vida não foi o carro. Foi a realidade de você poder fazer coisas que antes você não podia com aquele carrinho que te serviu muito tempo. E eu não sou ingrato ao meu carrinho velho, não. Pelo contrário, eu ainda tenho ele, ainda uso ele. E tô pensando se eu vou vender ou não, porque eu gosto muito dele, tá? Me ajudou muito e o motorzinho dele ainda tá muito bom. Agora, cada um tem uma necessidade diferente, cada um tem um tempo diferente, cada um tem o seu processo. E você tem que respeitar o processo de todos, inclusive o seu. Agora, se você gostou desse vídeo,
curte, comenta, compartilha, deixa comentário aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre carro, pode botar no comentário. Se você quiser também, me chama no Instagram. Chama aqui, ó. Vou precisar terminar esse vídeo aqui pelo celular, porque eu não reparei, a câmera estava com a bateria baixa. Pode mandar as dúvidas lá. Qualquer outra dúvida também, acompanha os outros vídeos que a gente tem postado, que a gente tem colocado muita informação boa, muita informação real, gente. A gente não está aqui para enganar ninguém. E o que a gente pode fazer para ajudar, a gente ajuda. Valeu? Obrigado. Valeu, tchau, tchau.